Muito bem, pessoal. Hoje começamos a primeira aula do Fronte Carreiras Militares, videoaulas. Professor Sandro Baracho. Eu sou o Sandro Baracho, seu professor. A gente vai trabalhar com vocês nesse concurso da ESA o mês inteiro. Todas as propostas da área de língua portuguesa e inglês, da língua inglesa também, vamos trabalhar com a língua inglesa. Principalmente no português, que vale 50% da sua nota na prova, nós vamos trabalhar com todo esse conteúdo separado devidamente. Hoje nós começamos com interpretação de texto, certo? Vamos partir para o próximo slide aqui. Muito bem. Leitura, interpretação e análise de textos. Vamos lá. Leitura, interpretação e análise dos significados presentes em um texto. E o respectivo relacionamento com o universo em que o texto foi produzido. Quer dizer o quê? Você vai ter que ler aquele texto e entender por que universo ele foi produzido, como ele foi produzido, por quem ele foi produzido e o que o cara quer transmitir com isso. Leitura. Definição. Leitura refere-se ao ato de decodificar as palavras e compreender a mensagem escrita em um texto. O processo envolve a decifração de símbolos, palavras e frases, proporcionando o entendimento literal do que está sendo comunicado. Interpretação. Interpretação é você entender o que está rolando, certo? Definição. Vai além da simples decodificação, envolvendo a compreensão das ideias subjacentes e dos sentimentos transmitidos no texto. Elementos chaves, palavras-chave, é o que sempre aparece nos textos. E você tem que saber codificar isso, por quê? Porque na hora da sua redação isso vai pintar, certo? Considera o texto, as nuances, as entrelinhas e as possíveis intenções do autor. Para isso tem uma série de coisas que você tem que conhecer. Vamos lá. Análise de significados. Definição. Análise de significados implica desmembrar o texto para examinar suas camadas mais profundas, explorando as implicações e nuances presentes. Aspectos explorados. É aqui que a coisa pega. Metáfora, simbolismo, conotações e ambiguidades, que podem enriquecer o significado além da superfície. Se você não manja, não conhece, não tem nada, está ignorando metáfora, simbolismo e conotação, a casa já cai, a prova não anda. Lembrando que português vale 50% da sua prova, campeão. Se você pipocar aqui, já era, você não arruma mais nada. Nem adianta que não vão ler sua prova. Vamos lá. Metáfora. Vamos entender o que quer dizer cada figura de linguagem. Porque conhecendo as figuras de linguagem, você vai poder compreender o texto. Metáfora. Utilização de uma palavra ou expressão em um sentido que não é literal. Quando se diz não é literal, quer dizer não é real. Estabelecendo uma relação de semelhança entre dois termos. Exemplo. Olha só o Camões. O amor é uma chama que arde sem se ver. Luiz de Camões. Nesse caso, o amor é comparado a uma chama, sugerindo intensidade e calor. Não que vai te queimar, vai pegar fogo, não tem nada a ver, certo? Por isso a gente chama de metáfora, certo? É um tipo de comparação, mas não chega a estabelecer isso. Na metáfora, eu vou te dar a dica, vou te dar o bizu. O bizu é esse daqui, guerreiro. Metáfora, ele afirma uma coisa, como aqui, exemplo, o amor é uma chama que arde sem se ver. Ele está afirmando. Na metáfora você afirma, e na comparação não. Você usa conectivos, do tipo igual, parecido, que nem, como, e por aí vai. Você vai encontrar. Próximo. Metonímia, substituição de um termo por outro com o qual tem uma relação de proximidade ou contiguidade. Vamos entender melhor. Olha o exemplo. A leitura de Machado de Assis enriquece a estante de qualquer pessoa. Pô, você acha o quê? Que o Machado de Assis está sentado na estante lendo? Não, certo? Aqui, Machado de Assis é usado como uma parte, a obra do autor, para se referir ao todo, o conjunto de livros. É a mesma coisa que você falar assim, eu bebo Bavária. Bavária? O cara bebe um país chamado Bavária. Bavária não é o nome do país. Não beba Bavária. Beba uma cerveja chamada Bavária. Você entendeu? Eu gosto muito de Caetano. Quer dizer, eu não gosto de Caetano, nem conheço o Caetano, eu gosto das músicas de Caetano. Isso é metonímia. Próximo. Ironia. A ironia, todo mundo conhece um pouco. Já ouviram muito, até mesmo da mãe. Quando você chega em casa, só está tirando zero na nota, nas suas provas, né? Na escola, e a mãe fala assim, bonito, suas notas tão lindas. Lógico que não estão, gente. Isso é ironia. Olha só. Expressão de ideias contrárias ao que se pensa. Muitas vezes com o intuito de ridicularizar algo ou alguém.
Exemplo, ótimo trabalho. Quando alguém comete um erro evidente, o cara faz um trabalho com uma zica, uma porcaria, você fala, nossa, tá lindo, tá maravilhoso. Você está usando de ironia. A ironia ocorre quando a expressão ótimo trabalho é usada para transmitir exatamente o oposto do significado literal, ou seja, literal, real. Próximo. Hipérbole. Hipérbole é um exagero, certo? Intencional. É um exagero que você tem intenção de fazer, você quer criar esse exagero, certo? Intencional de uma ideia para enfatizar ou ampliar seu significado. Exemplo, estou morrendo de fome. Você não está morrendo de fome, você não vai morrer de fome, certo? É uma maneira de falar, é um exagero que você dá dentro da literatura. Nesse caso, a hipérbole é usada para enfatizar intensamente a sensação de fome, não indicando literalmente a iminência da morte. Ok? Vamos lá. Anáfora. Repetição de palavras no início de versos, ou frases, ou estrofes, criando um efeito de ênfase. Exemplo, canta, canta, passarinho, canta alto, canta forte. Você viu quantas vezes foi repetida a palavra canta, 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 canta? Esse tipo de repetição chama-se anáfora. Então tem que estar ligeiro. A repetição da palavra canta no início de cada frase enfatiza a ação desejada. Então, para isso que serve a anáfora. Bem parecido com a hipérbole, né? Dá uma exagerada na coisa. Aliteração, repetição de sons consonantais. Esquece da vogal. É quando a consoante se repete, o som da consoante. Geralmente no início das palavras para criar um efeito sonoro. Exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. A repetição do som R cria um efeito sonoro agradável e marcante. Lembra também o roer do rato. É isso que ele quer passar para você, certo? Para te dar essa ideia. É a mesma coisa que quando ele fala, vai e vede os olhos do vento. Esse monte de ver que eu falei na frase, ela quer o quê? Te dá a intenção, a ideia de que está ventando. Por isso tem esse monte de ver. Próxima. Assonância, repetição de sons vocálicos, agora são as vogais, certo? Antes foram as consoantes que se repetiam, agora são as vogais, certo? Chama-se assonância. Esses nomes horríveis, assonância, metáfora, catáfora e análise, isso você tem que decorar. Se você não sabe o nome de cada figura de linguagem, vai ficar difícil, porque às vezes vão pedir para você na prova, para você identificar uma metáfora, uma ironia, certo? Então, você tem que conhecer. Repetição de sons vocálicos em palavras próximas, proporcionando uma musicalidade ao texto. Exemplo, a tarde calma calava nossas almas. Tá vendo? A repetição do som vocálico A contribui para uma musicalidade sutil no texto. Vamos para uma próxima. Sinestesia. Até para dar uma ampliada. Sinestesia, mistura de sensações. Ele quer passar para você a sensação daquilo que ele está dizendo na obra, tá? Mistura de sensações diferentes para criar uma imagem mais vivida e expressiva. Exemplo, o som do amanhecer era suave como uma carícia. Aqui a sinestesia mistura a sensação. Aqui a sinestesia mistura a sensação tátil, carícia, com a experiência auditiva do som, criando uma imagem mais rica. Lá. O som do amanhecer era suave como a carícia. Pô, o som, imagina o som te acariciando. É essa a ideia que ele quer te passar, certo? É essa a sensação. Temos mais alguns slides? Muito bem. Contexto histórico, cultural e social, biográfico, intertextualidade. Próximo. Ampliação de significados, identificação e motivações. Relevância cultural. Essa é a importância do relacionamento com o universo de produção, tá? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Agora o que eu quero pedir para vocês é que se inscrevam no canal, deixe o seu like e muito obrigado. Vai ter a aula 2, a gente vai estar aqui, vamos continuar o conteúdo da ESA. Lembrando que está aberto para o geral, enfermagem e músicos. ESA, Escola de Sargentos de Armas. Não vamos perder, hein? Tamo junto.